Se tem um estilo de filme que fez muito sucesso no início dos anos 2000, foram os filmes paródia de comédia. Aqueles que meio que pegavam o roteiro de algum filme já existente e replicavam de forma engraçada. E teve uma franquia de filmes assim que fez muito sucesso nos anos 2000, que com certeza você se lembra que é Todo Mundo em Pânico. E aí? Claro, depois dele foram lançados muitos outros filmes nesse estilo, mas pra mim, Todo Mundo em Pânico chega a ser um dos mais engraçados e memoráveis. A franquia possui 5 filmes e hoje a gente vai falar um pouco sobre eles. A história, a reação que eu tive com cada um e, claro, as referências contidas nesses filmes. Pode ser que eu não fale uma ou outra, até porque eu não assisti todos os filmes aos quais Todo Mundo em Pânico parodia, mas enfim, os que eu tiver pego a referência eu vou citar aqui. A história começa com Todo Mundo em Pânico 1, lançado em 2000, filme a qual parodia o filme de terror Pânico de 1996. E aqui o roteiro é igualzinho a Pânico, cena inicial, meio do filme, desfecho, tudo. Mas por que é tão bom se é só uma paródia de outro filme já existente? No que ele inova? É porque esses filmes de paródia são focados no elemento humor. E no que consiste o humor? Consiste na quebra de expectativa com algo. Exemplo, no filme original, quando Ghostface está perseguindo a Sidney pela casa, te passa medo, porque o cara é muito ágil e tal. Daí você imagina que na paródia vai acontecer a mesma coisa, mas não. O Ghostface tropeça, fica com as pernas à mostra quando está se escondendo. Tem uma cena que a personagem vai subir a escada e ela empurra a avó dela da escada para tentar parar o Ghostface, e isso te faz rir, porque você não esperava que fosse acontecer, pois quebrou a expectativa que você tinha ali, por conhecer a obra original, entende? E Todo Mundo em Pânico trabalha muito com isso. Ele é previsível no roteiro pelo fato de você conhecer as obras originais, mas as cenas de piada você não esperava que fosse acontecer. Como na cena inicial em que a garota está fugindo do assassino e do nada aparece para ela caminho seguro e caminho da morte. E ela escolhe o caminho da morte, e isso deixa o filme bem engraçado. Eu arrisco dizer que Todo Mundo em Pânico foi mais memorável que o próprio filme Pânico na época. Eu mesmo só fui conhecer o original depois de ter visto a paródia. Durante os 4 primeiros filmes, iremos acompanhar a personagem Cindy, que faz referência a Sidney do Pânico, e nesse primeiro filme, o Ghostface está matando as pessoas e ela tem que descobrir quem está por trás da máscara, igual no original, com a diferença das piadas que eu falei. E além desse, Todo Mundo em Pânico 1 parodia outros filmes como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997. Nessa cena que o Ghostface aparece pra Cindy com um bilhete dizendo que sabe o que ela fez. Daí ela lembra de uma viagem que fez com os amigos e que eles mataram um cara por acidente. Eu não vi esse filme em questão, mas sei que é o enredo de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A cena do cinema, que todo mundo começa a esfaquear a Brenda por não calar a boca na sessão, faz referência ao início de Pânico 2. E eu não me lembro agora as referências a outros filmes da franquia Pânico, pois faz tempo que eu assisti eles. Tem também referência a Matrix e ao Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Eu entendi a referência. E as referências que eu consegui pegar desse filme foram essas. E o filme tem muitas cenas memoráveis, como por exemplo, a cena que o Ghostface liga pro Short perguntando o que ele está fazendo e ele diz: Nada. Sentado, vendo o jogo, fumando umzinho. E você pensa que a piada acabou quando de repente... E aí? E então o Ghostface finaliza dizendo... Tá fazendo o quê? Nada, só assustando, matando. É, a vida. Isso aqui é uma conversa de alto nível, senhores. Tem também a cena que o Short e os amigos dele estão lá usando substâncias ilícitas e o Ghostface aparece. Você pensa que ele vai matar todo mundo de cara, mas quando vê ele começa a ficar chapado com os caras e manda essa. Essa é da boa. E os personagens desse filme são muito bons, principalmente o Short e o Ghostface. Quando eles aparecem contracenando juntos em cena é muito engraçado. Esse é o melhor rap que eu já ouvi. Toca aqui! E no final do filme, a Cindy descobre quem é o assassino, mas os amigos dela acabam todos mortos. E no filme seguinte, Todo Mundo em Pânico 2, lançado em 2001, uma galera que morreu no primeiro filme aparece viva aqui como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque isso aqui é um filme de comédia e não é pra você levar a sério.
Todo Mundo em Pânico 2 já começa referenciando o filme O Exorcista de 1973, com aquela cena do padre indo exorcizar a garotinha possuída, mas como ele falha miseravelmente, ele exorciza o demônio na bala mesmo. Então toma. De novo quebrando sua expectativa, porque você não esperava isso. Então, o filme mostra que se passou um tempo após o primeiro, a Cindy foi para a faculdade e os amigos dela que voltaram do primeiro filme foram o Short, que aqui ganha ainda mais destaque, o Ray e a Brenda, que também são personagens muito bons, e o restante é uma galera nova que é apresentada aqui. E nesse filme, alguns alunos são selecionados para passar uns dias numa casa misteriosa, em que descobrimos ser assombrada por um fantasma, e isso faz referência à franquia Poltergeist. E não me pergunte sobre como são os filmes dessa franquia, pois eu não assisti, só sei que é de terror. E confesso que eu não entendi muito bem as referências de Todo Mundo em Pânico 2 quando assisti, e talvez isso tenha interferido na minha experiência com o filme, pois eu não achei ele tão engraçado assim. Em relação aos primeiros, ele é bem mais fraco, claro. Tem cenas legais, como a cena em que a plantação de substâncias ilícitas que o Short fumava cria vida e começa a fumar o Short. Essa cena foi genial. E a cena que o cadeirante cai do segundo andar da casa e diz: Eu não consigo sentir minhas pernas. Mas nunca sentiu. Eu não pedi a sua opinião. Fica fora. essas são cenas muito boas, e no final, os alunos conseguem vencer e mandar o fantasma sei lá pra onde, talvez pro pós-vida. E uma referência que eu consegui pegar desse filme foi ao filme As Panteras, que ficou muito boa. Depois foi lançado Todo Mundo em Pânico 3 em 2003. E esse filme melhora muito em relação ao segundo. Ele já começa com essas duas garotas sozinhas na casa, parodiando o filme O Chamado. E sim, uma delas é a Pamela Anderson, atriz que aparece muito nos filmes do Todo Mundo em Pânico. E aqui de novo tem a quebra de expectativa, quando uma das garotas fala que viu a fita que mata em 7 dias, e a outra garota nem liga, daí acontece isso. Depois que você assiste a fita, o telefone toca e uma voz medonha fica dizendo: você vai morrer daqui 7 dias. Eu vi no último fim de semana com Josh. Você ficou com o Josh no fim de semana? As duas morrem e a trama do filme segue com a Cindy, no roteiro do filme O Chamado dessa vez. Vale ressaltar aqui que o Short e o Ray não aparecem nesse filme, porque eu não sei, e acompanhamos dois personagens novos, o Tom, ex-pastor que perdeu sua esposa num acidente de carro, e seu irmão mais novo George, que está tentando seguir carreira como rapper. Cindy virou jornalista e tem um sobrinho chamado Cody, igual no roteiro de O Chamado, e Brenda virou professora. Então elas conhecem o George, que as convida para ir numa batalha de rap. E lá somos apresentados a dois novos personagens que são ótimos também. Esses dois que são interpretados pelo Kevin Hart e o Anthony Anderson. E durante o filme eles têm alguns diálogos bem engraçados, como esse aqui. Ratos? Ué, não são ratazanos? Não, padre. Ratazana é na rua. Rato que é em casa. Mas e se uma ratazana viver na casa, ela vira um rato? E se um rato sair de casa, vira ratazana? Eu nunca vi um rato viver na rua. Sabe qual é, compadre? Isso é porque é uma ratazana, otário. Aí. Só conversa de alto nível desses dois. Então, em uma noite, quando George e a Cindy vão a um encontro, Cody acaba assistindo a fita assassina. E quando a Cindy descobre, ela assiste também pra ver o que tem nela. E de novo tem a quebra de expectativa, deixando a cena engraçada. Eu vou morrer então na segunda que vem? Não, espera, segunda. Aí seriam 7 dias úteis. São 7 dias contando a partir de hoje. Então não. Por que não? Ninguém vai trabalhar, é feriado. Caramba, que mulher chata. Eu estou te dando 7 dias. Se me bater, ele voa aí. Eu te mato agora. Tá bom. Então ela tem que descobrir como parar a Samara, aqui chamada de Tabitha. Daí ela vai até a fazenda, igual no filme original, encontra o arquiteto fazendo referência a Matrix Reloaded. E no final eles conseguem prender a Tabitha / Samara no poço, e a Cindy e o George se casam. Esse filme é muito bom mesmo, é bem mais divertido que o segundo. E aqui tem mais um personagem muito bom, que é o presidente dos Estados Unidos, que infelizmente o ator já faleceu em 2010, que é o Leslie Nielsen. O mesmo que fez o tio do Rick lá no filme do Libélula. Outros filmes que Todo Mundo em Pânico 3 referencia: Sinais, que seria todo o arco do Tom, a perda da esposa, ele ter deixado de ser pastor, os sinais estranhos que aparecem na sua fazenda, os alienígenas que aparecem no final, enfim. Essa parte é o enredo de Sinais. E Matrix novamente, quando a Cindy vai visitar a tia Shaniqua, e você percebe que é a oráculo do Matrix ali, e que aqui ela está casada com Morpheus. E tem uma que eu não tenho certeza, mas o início do George tentando ser rapper faz referência ao Eminem? Pra mim ficou parecendo, enfim. Comenta aí se for isso mesmo. E tem uma participação especial de um rapper famoso aqui no filme, que é o Fat Joe. Não posso colocar a música dele aqui, né, devido a direitos autorais. E a Brenda morre nesse filme. De novo.
Então, chegamos em um dos mais engraçados, que é Todo Mundo em Pânico 4, lançado em 2006. E o filme já começa com uma referência a Jogos Mortais 1, com dois personagens acorrentados no banheiro e precisam cortar o pé para sair. E um deles é o Shaquille O'Neal, ex-jogador de basquete famoso, e o outro é um médico aleatório. E na hora que o médico vai cortar o pé para escapar, adivinha? Ai, caramba! Consegui! É o pé errado. Me ferrei. De novo a quebra de expectativa que você não estava esperando. E um dos personagens que iremos acompanhar nesse filme, além da Cindy, é o Tom Ryan, fazendo referência e seguindo o roteiro de Guerra dos Mundos de 2005, filme do Tom Cruise que conta a história de um trabalhador que tem 2 filhos e é divorciado da esposa, trabalha de turno e por isso não dorme direito, até que acontece uma invasão alienígena dos Tribots e o mundo vira um caos, e junto com seus 2 filhos que passaram o fim de semana com ele nesse dia, eles têm que dar um jeito de sobreviver ao ataque alienígena. E esse é o enredo de Guerra dos Mundos, que Todo Mundo em Pânico 4 usa como roteiro. Paralelo a isso, temos a trama da Cindy, que aqui virou cuidadora de idosos, seguindo e parodiando a trama de O Grito, ou no original, Ju-On, que tem como antagonistas os espíritos japoneses do Toshio e da Kayako. Cindy está viúva nesse filme, pois seu marido George morreu no ringue enquanto assistiu uma luta da Cindy, parodiando o filme Menina de Ouro. E o Tom, o irmão do George, também morre no início de Todo Mundo em Pânico 4. Cindy se muda para uma casa do lado da do Tom Ryan. Os dois se conhecem, se apaixonam e vem a invasão alienígena que eu falei, que começa com uma música engraçada até. Sucesso dos anos 80. Até que o Tripod muda para essa música. Destruir a humanidade? Então começa o caos como em Guerra dos Mundos. Cindy e Tom Ryan se separam temporariamente. E adivinha quem volta viva como se nada tivesse acontecido nesse filme? Isso mesmo, a Brenda. E junto com Cindy, as duas vão parar num vilarejo estranho, parodiando o filme A Vila de 2004, outro que eu também não assisti. E no final do filme todos se encontram e conseguem derrotar os alienígenas. Esse filme pra mim tá no nível do terceiro. Eu fico na dúvida de qual é melhor, porque eu ri muito nos dois. Minha reação com esses filmes é a seguinte: pegando a primeira reação que eu tive com cada um deles, da primeira vez que eu assisti lá em 2000, quando eu era criança. Eu comecei pelo 4 e chorei de rir nele. Daí peguei os anteriores pra ver na ordem de lançamento. E o primeiro filme, da primeira vez que eu vi, eu não ri tanto, mas achei engraçado até. E o segundo eu achei menos graça ainda da primeira vez. Esses 2 primeiros foram me ganhando com o tempo, a cada vez que eu assistia. Mas de todos esses 4, o 2 é o mais sem graça. E o 3 eu tive uma reação bem parecida com o 4º filme. Mas agora, o que esses 4 filmes têm de bom, o 5º filme tem de ruim, sério mesmo, passa longe dele. O 5º filme é horrível. Eu assisti esse filme todo sério. A única cena que me fez rir nele foi no início, quando o Snoop Dogg e o amigo dele estão conversando e tentando lembrar do filme O Segredo da Cabana, que por sinal é um dos filmes que Todo Mundo em Pânico 5 parodia. E nesse filme aqui não tem a Cindy, não tem esses dois. O ator do Tom aparece aqui, mas representando ele mesmo, Charlie Sheen, mas morre no começo. E nesse filme acompanhamos o ator do George, que interpreta outro personagem, e essa nova garota. Os dois adotam uma criança que tem a ver com o Segredo da Cabana, ao mesmo tempo que parodia a atividade paranormal. O lance das coisas estranhas acontecendo na casa enquanto eles dormem. Tem referência a Planeta dos Macacos, A Origem, do James Franco com o César. Tem o Terry Crews aqui, mas nem ele salva o filme. Sério, não consigo lembrar de uma cena engraçada que tem nesse filme. A lenda que eu falei no começo. E as piadas não funcionam. Esse filme enterrou de vez a saga Todo Mundo em Pânico. Nem perde seu tempo assistindo esse filme aqui. Confia no TH. E você, gosta dos filmes do Todo Mundo em Pânico? Já assistiu? Comenta aí qual deles é o seu preferido. E comenta aí se você gosta do 5º filme. Obrigado por ter me assistido. Até a próxima.